Olá, seja muito bem-vindo. Estamos reiniciando a semana. Eu espero que você esteja bem. Essa é a sua primeira vez por aqui? Se for, sinta-se acolhido. O canal se chama Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Renault. Eu sou advogada criminalista, milito nessa área há 25 anos e sou professora de prática penal. Qual é o objetivo que eu tive na criação desse canal? Facilitar a compreensão do funcionamento de um processo criminal. Então, o que eu quero fazer aqui com você é que você entenda o passo a passo, como funciona tudo de uma forma muito simples e objetiva. Talvez você não seja advogado, talvez você não tenha sequer ingressado numa faculdade de direito, e então, por esse motivo, eu estou aqui. E também, é claro, os colegas que querem aperfeiçoar o seu conhecimento jurídico através da advocacia criminal são muito bem-vindos. Aqui é um local de aprofundamento também, ok? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que é sempre muito polêmico. Ele gera muitas dúvidas, porque quando a gente fala em cumprimento de pena, a gente está falando de várias alterações legais. Com o passar do tempo, principalmente com o pacote anticrime, que é uma lei que surgiu em janeiro de 2020, ela entrou em vigor e ela alterou o Código Penal, alterou a Lei de Execução Penal e alterou várias leis. E isso gerou muita confusão, principalmente nessa parte de execução penal. O que é execução penal? É o cumprimento da pena, os direitos do apenado, daquele que já foi condenado e que já se encontra numa unidade cumprindo a sua pena. E por isso, em razão dessa confusão, a minha tarefa hoje é tentar simplificar isso para você, fazer com que você compreenda, né, sem sombra de dúvida sobre o tema. E a pergunta é: será que a pessoa condenada por crime hediondo, ela tem direito ao livramento condicional? Será que você sabe responder isso? Bom, para que você possa compreender, eu vou explicar de forma muito objetiva e simples o que é o livramento condicional. Depois você vai entender quais os crimes que não admitem livramento condicional de forma nenhuma. E depois eu vou responder a pergunta que não quer calar, se cabe ou não o livramento em caso de crime hediondo. Beleza? Lembrando que se você tiver dúvida, pode registrar aqui nos comentários, tá? E tem o meu WhatsApp aqui para tirar dúvidas também, que vai estar registrado nos comentários. Bom, vamos lá. O que é livramento condicional? Veja bem, a pessoa que é condenada e começa a cumprir a pena ela tem uma finalidade maior, pelo menos é o que a lei determina. Na prática, nem sempre é o que acontece. Mas qual é a finalidade maior? Fazer com que aquela pessoa que foi condenada, ela aos poucos, gradativamente, ela vá retornando ao convívio social. Então, fazer com que ela se ressocialize. Então, aquela pessoa que teve uma pena e o juiz falou: olha, você vai cumprir a sua pena inicialmente no estabelecimento fechado, regime fechado, no estabelecimento de segurança. Com o passar do tempo, ela tendo um bom comportamento, agindo corretamente, ela vai conquistando alguns benefícios, alguns direitos. E aí ela passa do fechado, ela vai para o semiaberto. No semiaberto, ela vai ter uma maior liberdade, ela vai poder trabalhar fora, vai poder estudar fora, vai conseguir visitar os familiares, né? E aí ela continua cumprindo a pena dela corretamente. Depois do semiaberto, ela vai para o aberto. E quando ela sai do aberto, ela vai para o livramento condicional. Então, o livramento condicional é a última etapa, né, da execução penal. Isso não significa dizer que esse livramento condicional não possa ser concedido antes da progressão de regime, tá? Mas isso é tema para um outro vídeo, porque esse assunto é muito complexo. O que eu quero que você entenda é que livramento condicional não é progressão de regime. É uma medida que a gente chama de medida despenalizadora que permite que aquela pessoa condenada ganhe a liberdade antes de cumprir todo o tempo de pena que foi imposto a ela. É basicamente isso.
ela cumpre algumas condições e, cumprindo essas condições, ela tem o livramento condicional. Beleza? Tá. Agora a gente vai entender quais os crimes que não comportam livramento condicional sob hipótese nenhuma. E aí, a gente tem que lembrar, sempre que a gente fala de execução penal, da data do fato. Então, eu fui acusada de homicídio. Quando foi esse homicídio? Eu tenho que lembrar dessa data, porque eu tenho que ver qual a lei que estava em vigor nessa data. Se for essa lei que eu vou falar agora, o pacote anticrime, eu aplico a regra do pacote anticrime. Se tiver uma lei mais benéfica, eu aplico a lei mais benéfica. Então, eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Vamos lá. A primeira regra aqui é o seguinte: a pessoa comete um crime hediondo e que tem resultado morte, seja ela primária ou reincidente. O que eu quero dizer com primário ou reincidente aqui? Se foi a primeira condenação ou não, pouco importa. Se eu pratico um latrocínio, roubo seguido de morte, um exemplo. O latrocínio, ele é considerado como crime hediondo. Por quê? Porque existe uma lei de crimes hediondos que diz que latrocínio é hediondo. Se eu pratico um homicídio qualificado, a lei de crimes hediondos diz que o homicídio qualificado é hediondo. E homicídio tem resultado morte. Então, toda vez que o crime hediondo tem o resultado morte, pouco importa se eu sou primário ou reincidente, eu não tenho, sob nenhuma circunstância, direito a livramento condicional. Isso é o que a lei, o pacote anticrime diz, tá? Então, para aquelas pessoas que cometeram crimes depois da vigência do pacote anticrime, depois do dia 23 de janeiro, né, de 2020, se elas cometeram o crime de um crime hediondo que tenha resultado morte, elas não têm direito ao livramento condicional, ok? Outro crime também que é importante aqui, eu trouxe todas as regras para vocês não esquecerem. Quem quiser pesquisar, vai lá no artigo 112, inciso 6, a linha A da Lei 7.210, de 84, que é a LEP. Ela é que fala que a pessoa condenada por crime hediondo com resultado morte não tem livramento condicional. Mas tem outros casos, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa ela cometeu um crime hediondo, não tem resultado morte, tá? Mas ela é reincidente específica. O que é isso, Roberta? Eu cometo um crime hediondo no ano de 2021. Sou condenada, tá? Depois, em 2023, eu cometo outro crime hediondo, quer dizer, da mesma natureza, crime hediondo. Sou condenada. Então, aí eu passo a ser reincidente, que eu já tive uma segunda condenação num crime hediondo. Então, isso é reincidente específica. Então, aquela pessoa que é reincidente específica num crime hediondo, mesmo que não tenha resultado morte, ela também não tem direito a livramento condicional. O mesmo acontece se o crime é de tortura, tráfico de pessoas e terrorismo, porque são crimes equiparados ao hediondo. Então, se eu cometo 2 vezes esses crimes que eu estou falando, terrorismo, tráfico de pessoas, tortura, tenho 2 condenações, né? Então, eu já sou reincidente específico. Eu também não terei direito ao livramento condicional. Quem diz isso? Aí é o Código Penal. O artigo 83, artigo 83, inciso 5 do Código Penal, ele fala dessa impossibilidade de livramento condicional, tá? Bom, outra coisa também. Reincidente, eu trouxe a lista porque é uma lista extensa, né? Outra coisa, a gente vai falar agora dos crimes que estão na lei de drogas. Muitas pessoas acham que a lei de drogas só fala de tráfico de entorpecentes, mas se engana, porque na lei de drogas tem vários crimes. Eu vou falar alguns aqui para vocês que não cabem o livramento condicional, é importante você entender.
Sobre nenhuma circunstância, tá? Então, o tráfico de drogas, o normal, aquele que vocês conhecem, vender substância entorpecente ou outras condutas que estão lá no artigo 33 da Lei de Drogas, se eu sou condenada por tráfico de drogas 2 vezes, então em 2021 fui condenada, estou dando exemplo, tá? De anos, inclusive. Em 2023 sou condenada novamente. Me tornei reincidente específica. Eu não tenho direito a livramento condicional. A pessoa também que pratica tráfico de matéria-prima, insumos destinados à preparação das drogas. Então, veja bem, qual a diferença de tráfico de drogas para isso? É aquela pessoa, sabe aquelas drogas sintéticas, né, que precisam da mistura de vários produtos químicos? Se eu trafico esses produtos químicos que são destinados à preparação dessa droga, isso é um crime também. É um crime que está no artigo 33, parágrafo 1º. Se eu sou condenado 2 vezes, eu me torno reincidente específica. Também não tenho direito ao livramento condicional. O mesmo ocorre se eu cultivo plantas para tráfico de drogas. Se eu tenho 2 condenações e me torno reincidente específica, eu também não tenho direito ao livramento condicional. Outro crime também que não tem livramento condicional em caso de reincidência específica. Se eu utilizo um local para fins de tráfico de drogas. Mais um, venda ou entrega de matéria-prima que é destinada à preparação da droga, só que essa venda eu faço a um agente policial disfarçado. Se eu sou condenada 2 vezes por isso, também não tenho direito a livramento condicional. Se eu trafico instrumentos, maquinários que são destinados à realização dessa droga, né, eu também não tenho livramento condicional. Associação para fins de tráfico. Me associo com pessoas para traficar. Se eu sou condenado 2 vezes, não tenho livramento condicional. Se eu financio ou custeio o tráfico, também não tenho direito ao livramento condicional. Colaboração como informante de pessoas que estão voltadas para essa atividade criminosa. Também não tenho direito ao livramento condicional. Todos esses crimes eu tenho que ser o quê? Reincidente específica, para não ter o direito ao livramento condicional, a não ser naquele crime hediondo que tem o resultado morte. Esse pouco importa se eu sou primária ou reincidente, ok? Então, se eu me encaixar em uma dessas situações de reincidência específica, esquece. Realmente eu não tenho direito ao livramento condicional. Aí você pode pensar o seguinte: ah, Roberta, então você já respondeu a pergunta do vídeo. Não cabe livramento condicional no caso de crime hediondo. Claro que não, porque existem os primários, existem aquelas pessoas que nunca cometeram um crime anteriormente, que foram condenadas pela primeira vez na vida. Então, se eu, por exemplo, cometo um crime de tráfico de drogas, sou condenada pela primeira vez, eu não sou reincidente específica. Se não há reincidência, eu posso sim ter direito a livramento condicional, desde que eu preencha outros requisitos. Então, esses delitos que eu acabei de explicar, quando a pessoa é primária, não é reincidente, ela tem direito ao livramento, desde que ela preencha alguns outros requisitos. Não é tão fácil, né? Quais são os requisitos, Roberta? Bom, primeiro que a pena tem que ser superior a 2 anos. Todo mundo que responde por crime hediondo tem a pena superior a 2 anos, né? Depois disso é que tenha cumprido 2/3 da pena. Então, você foi condenado a pena de 15 anos. Você tem que cumprir 2/3 dessa pena para ter direito ao livramento condicional. Além disso, você tem que ter bom comportamento carcerário. Eu sempre falo sobre o bom comportamento carcerário, o quanto ele é importante, né, para qualquer direito na execução penal. Você precisa desse bom comportamento. E o que é o bom comportamento carcerário? É você fazer tudo que determinam lá, seguir as regras nas unidades prisionais, as regras lícitas, claro.
né? Não cumprir, não praticar nenhuma falta disciplinar. Além disso, existem exigências que também foram trazidas pelo pacote anticrime. Não bastasse tudo que eu falei até aqui, tem que ter um bom desempenho no trabalho que você já pratica. Imagina que você já está no regime semiaberto, você já tem o direito de sair para trabalhar. Então, tem que ter um comportamento, um bom desenvolvimento nesse trabalho, para que você possa ter direito ao livramento condicional. Você também tem que provar que você tem aptidão para desenvolver um trabalho lícito, caso você tenha condições para o livramento, caso você venha ganhar o livramento condicional, né? Que mais? Já falei do cumprimento de 2/3 da pena e reparar o dano. Às vezes o seu crime, ele gerou um dano, né? E você tem o dever de reparar quando é possível essa reparação, tá? E uma outra coisa é você não ter cometido nenhuma falta grave na unidade onde você se encontra. Se você cometeu, você nem comportamento bom vai ter, né? Então, se você pratica algum crime lá dentro da unidade prisional ou alguma outra falta disciplinar que não seja crime, mas que é grave, e aí, nesse caso, você venha a ser condenado por isso, você vai ficar 12 meses, um ano, sem direito a nenhum benefício. Só depois desses 12 meses, que a gente chama de reabilitação, né, é que você volta a ter os direitos. Ok? Então, resumindo aqui a história, a pessoa que é condenada por crime hediondo, ela pode ou não ter direito ao livramento condicional? Pode, desde que o crime não tenha resultado morte, desde que ela não seja reincidente específico, já expliquei o que é reincidente específico, e ela tenha cumprido 2/3 da pena, tenha um bom comportamento carcerário, possa provar aptidão para desenvolver um trabalho fora da unidade prisional, um trabalho lícito, ela tenha reparado o dano, se for possível, se ela tiver provocado algum dano, enfim, preenchendo todos esses requisitos, ela pode sim ter o direito ao livramento condicional. E aí, será que eu cumpri minha tarefa? Será que eu consegui esclarecer para vocês se pode ou não? Vocês entenderam tudo? Se não tiverem entendido, por favor, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas. Eu vou ter um enorme prazer em responder a vocês. E não se esqueçam do meu WhatsApp, tá bom? É isso. Esse é o primeiro vídeo da semana. Deixem sugestões de novos temas também, para que eu possa cada dia mais atender as dúvidas de vocês. Um forte e carinhoso abraço e até a próxima, viu? Beijo grande. Tchau. Fica com Deus.